Galera, bomba e Bolsonaro pode fugir do país. Depois de Bolsonaro ter se tornado réu, o Supremo Tribunal Federal avalia uma possível fuga dele aqui do Brasil. E já trabalha traçando inclusive possíveis rotas em que Bolsonaro poderia perseguir para poder sair do Brasil e escapar da prisão. Dá uma olhadinha só. O pessoal do Supremo, o que eles falam sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro? Senhora, sair aqui para a Argentina, para o Paraguai, não é difícil, segundo eles. Dá para sair, ele nem precisa de passaporte, toma uma carteira de identidade, mas ele tem que ter a conivência ou fugir ali por um caminho ali que não tem a guarda na fronteira. Então, dá para passar. Então, eles acham que ali ele vai. Aí depois ele pegaria um jatinho e iria para os Estados Unidos. Mas aí vai depender de um acerto de Eduardo Bolsonaro com o presidente Trump. Por quê? Bolsonaro está sem passaporte, né? Ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Aí teria que ter uma autorização, né, especial do presidente dos Estados Unidos, com a sua política anti-imigração, para permitir a entrada do ex-presidente em solo americano. Lembrando que na fronteira americana, se você chegar de jatinho, vai ser interceptado. Se for por terra, hoje em dia a fronteira está muito vigiada. Então, viver anonimamente nos Estados Unidos para Bolsonaro é impossível. Aí eles falam que tem uma segunda hipótese. Aí o Marcelo deve saber melhor que eu. Victor Orbán na Hungria, que aí ele já até pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, e Orbán tem uma relação muito próxima com Bolsonaro. É um autocrata, ditador, que não poderia receber Bolsonaro na Hungria. Mas ele vai gostar de ir para a Hungria, né? Essa é a dúvida. Então, mas se falaram isso, ó, dos Estados Unidos vai depender de uma autorização especial de Donald Trump. Trump vai querer entrar nessa, vai assumir esse desgaste publicamente, sim ou não? Pode até ser que aceite. E Hungria seria o outro caminho dele? É o que eu ouvi ali também sobre essas possibilidades de Bolsonaro optar, por enquanto ele diz que não vai optar por isso, pela fuga. Por enquanto não vai optar pela fuga, mas se a gente for analisar o entorno dele, o filho dele é fujão, a família dele é covarde, ele já se mostrou covarde inúmeras vezes e provavelmente já deve ter passado muito na cabecinha dele de fugir daqui. O inelegível sabe que ir para a cadeia é uma questão de tempo, mas que todo aquele peso de ter tentado dar um golpe de Estado está em cima das costas dele, pesando enquanto o tempo passa muito rápido. E é por isso que eu já peço para você deixar aqui nos comentários Bolsonaro na cadeia. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. E a exemplo de Eduardo, que fugiu para os Estados Unidos, mais um parente, um familiar do réu Jair Bolsonaro, também teria fugido para a Argentina, e o Alexandre de Moraes deu 48 horas para que seus advogados explicassem direitinho a saída de Léo Índio para a Argentina. Em todos os sites de notícias, só que eu vou trazer aqui as informações que estão aqui no portal Metrópolis, com a manchete dizendo o seguinte: Moraes dá 48 horas para advogados de Léo Índio explicarem a ida à Argentina. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, deu 48 horas para que os advogados de Leandro Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, prestem esclarecimentos sobre a notícia de que o réu, ele também é réu, né, teria se evadido do país, o que está proibido, né? Está proibido. Se ele fez isso mesmo, se os advogados disserem que ele foi mesmo, ele vai ser considerado fugitivo e provavelmente vai ser inserido na lista vermelha da Interpol, né? Léo Índio é o primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é réu, né? E afirmou durante uma entrevista que deixou o Brasil e seguiu para a Argentina. Ele é réu no STF pelos atos no 8 de janeiro. Medo de ir preso, né? Segundo o próprio Léo Índio, ele teria fugido do país com medo de ser preso. Durante a entrevista concedida na quarta-feira, 26/3, à Rádio Massa FM de Cascavel, Paraná, o Léo afirmou que está no país vizinho há cerca de 22 dias. Além disso, ele criticou o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano, o Partido Liberal, PL, e os partidos de direita.
Léo ainda diz ter receio de ser preso e tenta permissão para ficar mais tempo na Argentina. Abre aspas. Qual o nosso principal medo? Não sabemos ainda até onde vão os tentáculos do STF. Então, temos muito medo dessa listagem cair em mãos de pessoas mal intencionadas. Seria uma pesca no aquário. Imagine você ter uma listagem de pessoas que estão em determinados locais na Argentina. Seríamos alvos fáceis, disse o Léo Índio durante a entrevista. O sobrinho de Jair Bolsonaro, que deixou o Brasil há 22 dias, disse que solicitou asilo no país sul-americano por, entre aspas, perseguição política. E o pedido está sob análise do governo de Javier Milei, presidente da Argentina. É isso aí. Galera não sustenta, né? Não sustenta, querem dar golpe de Estado, querem cometer vários tipos de delitos aí contra a nossa pátria, contra o Estado democrático de direito, só que na hora de arcar com as consequências, eles ficam aí se mandando do país, né, pessoal? Isso é extrema direita, né? Imagine se essa tentativa de golpe tivesse dado certo, essa galera aí estava fazendo o que eles bem entendessem aí com seus adversários, né, pessoal? A gente já viu isso e a gente sabe que o resultado disso não é bom. Dois pesos, duas medidas. A esquerda, quando ataca a estátua do STF, ninguém vai preso. A direita, quando atacou, a cabeleireira Débora tomou 14 anos de cadeia. Eu sou Rafael Primo, eu sou estudante de Ciências Políticas e vou te explicar sobre essas situações. Em 2016, a estátua do STF ela foi atacada, que na verdade não foi pela esquerda, tá, galera? Isso aqui foi um grupo de conservadores, eles colocaram uma simbologia de um sangue, né, simbolizando um aborto, porque o STF naquele mesmo período estava discutindo o tema da possibilidade da legalização do aborto no Brasil. Mas, Rafael, independente de ser de esquerda ou direita, eles atacaram a estátua do STF. Por que aqueles não foram presos? Porque aqui o crime que se enquadra é dano ao patrimônio público. É de 1 mês a 6 meses de detenção, não dá cadeia. É diferente de um ataque direto à instituição democrática, que foi justamente nesse caso. Vamos pular para cá agora. Mas Rafael, ela só escreveu perdeu o mané na estátua. Sim, eu concordo. Só que a pauta que estava dentro da manifestação onde ela participava, que foi incluído o crime multitudinário, que é o quê? Onde aquele crime é compartilhado entre todos, independente se você tacou uma pedra ou se você ficou do lado de fora, são justamente 5 tipos de crimes que estavam cometendo aqui nesse ato do 8 de janeiro. Quais são esses 5 tipos de crimes? Eu vou ler para vocês. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Só esses dois aqui, pena máxima, dá 20 anos juntando os dois. Sim, um dá 12 anos de cadeia, o outro dá 8 anos de cadeia, a pena máxima. Só para vocês terem uma noção. Ah, Rafa, mas 2014 também teve manifestação. Mas 2014 não, eles não estavam pedindo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e nem golpe de Estado. 2017 também não estavam pedindo isso. 2017 era por conta da reforma trabalhista e reforma da Previdência. 2014 era por conta de passagem e melhoria na educação e saúde. Não dá para se enquadrar. Diferente do 8 de janeiro, que estavam pedindo a quebra do sistema democrático do Brasil. Associação criminosa armada, participação de associação ou 3 ou mais pessoas com o objetivo de cometer crimes, estando 1 ou mais integrantes armados. Dano qualificado com violência e grave ameaça. Deterioração do patrimônio tombado. Então, tem como enquadrar a Débora dentro desses crimes? Porque ela não estava armada. Só que o que acontece? Tem uma coisa chamada crime multitudinário, que é o quê? Você compartilha o crime daquela manifestação entre todos. A Débora não estava armada. A Débora, acho que ela nem chegou a entrar, mas ela, infelizmente, compartilhou o crime das pessoas que estavam armadas e das pessoas que atacaram o sistema democrático dentro do... E outra coisa, o STF nunca havia sido invadido, nem por 2014 nem 2017. O STF foi invadido única vez, foi no 8 de janeiro. Enfim, essa que é a diferença, que na verdade nem foi a esquerda, tá bom, gente? Aqui, nessa situação. Tamo junto. Nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara, ninguém vai fazer nada. Não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta. Você viu aí esse absurdo? Deputados bolsonaristas entraram em obstrução, ou seja, não vão permitir que a Câmara trabalhe, vote em projetos importantes para o Brasil, porque eles querem votar logo esse PL da anistia para anistiar criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro. Eles estão assim apavorados
Porque ontem o Bolsonaro, o político dele de estimação, se tornou réu no STF por tentativa de golpe de Estado. E aí, para tentar salvar o Bolsonaro da cadeia, porque é isso, pessoal, não é pela Débora, não é pelos bolsominions, não, é pelo Bolsonaro, eles estão tentando aprovar aí esse projeto, e para isso, eles têm que fazer o quê? Prejudicar o povo brasileiro, prejudicar o nosso país, que aliás, só sabem fazer isso. Então, pessoal, vamos aguardar o que vai acontecer, mas o Hugo Mota já mandou avisar que esse PL não vai ser votado. E se for votado, pessoal, certamente o STF vai derrubar, porque ele vai ser inconstitucional. Mas fica aí para você ver como são as coisas, né? Mais uma vez, esses deputados prejudicando o nosso país, tudo pelos interesses particulares deles e das pessoas que eles apoiam aí. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. Gadaiada, e o chororô da Carla Zambelli, hein? Só porque o príncipe das trevas culpou ela por ele ter perdido as eleições e falou isso, ó, em rede nacional. Aí ela tá envergonhada, chorosa. Mas isso, ele já falou desde que terminou a eleição, que ele culpa ela. Isso não é segredo pra ninguém. Eu acho que a vergonha que ela ficou agora é porque ele falou em rede nacional, né? E das outras vezes ele falou para aliados e os aliados falaram pra mídia e a mídia divulgou. Aí agora ele falou foi em rede nacional. Aí ela foi dar uma entrevista e ficou lá, de chororô, e eu acho é pouco. A gente não conversou, como ele traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo. Essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota. E eu acho que um dia Bolsonaro também vai perceber que não necessariamente o que aconteceu comigo foi o que tomou a eleição dele. Eu acho que ele está num momento difícil, e nesses momentos difíceis é natural a pessoa acabar agindo de uma forma mais extremada, né? E procurar Bolsonaro? Não vou, Gustavo. Eu acho que depois do que aconteceu, ele tem meu telefone, se ele achar que deve me ligar, ele me liga. E ela fala como se isso fosse uma surpresa para ela. Ela sempre soube, porque desde o início que ele disse que ela era culpada. Inclusive, ela foi barrada até de trio, né? Vocês lembram? Ela queria subir no trio lá no dia do ato e não deixaram, foi barrada, não é bem-vinda, a direita não gosta dela. Se Bolsonaro não gostar, ninguém da direita vai gostar mais. Não é bem-vinda, é esquecida, é excluída. Só falta ela aceitar, mas vai continuar passando pano pro príncipe das trevas para tentar ver se um dia ele perdoa ela. Vai perdoar nunca. Mas a ex-terceira dama mandou lá uma nota de pesar, né, pra ela. Coitada, meu Deus. Mas é isso. Continua passando pano aí pra ver se um dia o príncipe das trevas te enxerga novamente. A Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada. Cita uma coisa que o Lula fez para ajudar os pobres agora. Uma coisa que o Lula fez de fato. Parceiro. Eu cito aqui para você a reforma tributária, que inclusive é a maior reforma tributária de todos os tempos. E o PL, o seu partido, votou contra. Todo mundo do seu partido votou contra. É engraçado demais, né? É vocês que se portam com o pobre trabalhador. A nova reforma tributária vai ter isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais. Isso não é ajudar o pobre? Não é ajudar a classe mais baixa? Vai ter isenção de imposto sobre os alimentos da cesta básica. E por que será que o seu partido ficou contra? Engraçado, né? Usando vacina. Não recusou. Tudo que eu falo, você tá discordando. A diferença é que eu tenho os fatos, você tem a narrativa. Eu não sei como a direita se sustenta com tanta mentira. Ele não recusou só uma vez, não. Ele recusou 11 vezes ofertas de vacina. Você não tem vergonha na sua cara, não, Pavanato? Você não tem vergonha, não? Você vai na rua conversar com pessoas que não têm conhecimento, aí é fácil, aí você lacra no seu vídeo. Eu quero ver você conversar, você debater com pessoas que têm conhecimento. Toma vergonha na sua cara. O seu partido não tem nenhuma proposta para ajudar o trabalhador. Não tem nenhum projeto. A verdade é essa. Já compartilha esse vídeo para que possa atingir o máximo de pessoas possíveis e mostrar a verdade, mostrar a realidade desses políticos de direita.
Gente, vocês viram a entrevista da Carla Zambelli à CNN? Ela afirmou que jamais sacaria uma arma para qualquer pessoa na rua. Bom, se ela afirmou isso, nós temos que acreditar, gente. Ela jamais faria isso em hipótese nenhuma. É importante frisar também que a Carla Zambelli jamais comentaria o próprio post esquecendo que não tinha entrado na conta fake. Jamais! Como também é claro que a Carla Zambelli jamais, gente, compartilharia qualquer informação, post, vídeo suspeitando da segurança das urnas eletrônicas. Jamais! E claro que também ela jamais pediria uma vaquinha, gente, para pagar os processos judiciais que ela responde. Porque, afinal de contas, ela é deputada e ganha um salário excelente. Então já sabe, né, gente? Se por acaso você viu alguma foto ou algum vídeo da Carla Zambelli perseguindo alguém na rua, segurando na mão dela aquele objeto, já sabe que isso é fake news, gente. Porque ela garantiu na CNN que ela jamais faria isso em hipótese alguma, gente. Querem condenar Bolsonaro não por atos criminosos, mas por representar uma visão de Brasil que não se curva à vontade da velha política. Se você não lembra do senador Marcos Rogério, na CPI da pandemia você é uma pessoa muito mais feliz do que eu. Que discursinho creonte, meu irmão, na moral. Quer dizer que o Bolsonaro não se curvou à velha política? Ele não fechou com o Centrão. Ele não se articulou com o Arthur Lira. Ele foi do Centrão a vida inteira. Porra, senador! Por muito menos se anulou a Operação Lava Jato e todas as condenações derivadas daquele processo. Por isso que tu não passou na OAB, né, cara? Esse negócio da Lava Jato só foi depois do julgamento. A gente ainda nem julgou o Bolsonaro, tu não sabe nem se ele vai ser culpado. E a coisa da Lava Jato só aconteceu o que aconteceu por causa do hacker de Araraquara. Porra. Por violação do devido processo legal. É, tua bochecha no meu... Não serve para Bolsonaro nesse momento. Momento é o meu fazendo atendimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, rapá. Essa denúncia é uma tentativa clara de inviabilizar a participação de Bolsonaro no processo eleitoral. Essa fala é só uma tentativa de aproximar a biografia do Bolsonaro à do Lula. Porra, vai cagar no mato. Comparar o Brasil com a Venezuela é difícil. No futebol tá a mesma merda, tá tranquilo. Pode comparar, isso aí tá tranquilo. Tenta pintar Bolsonaro como uma ameaça à democracia. Veja bem, ô locutor de supermercado. Ninguém precisa pintar o Bolsonaro como contra a democracia, não. Ele sempre deixou isso muito claro. Essa porra deve ter sido excesso de cloroquina nas ideias. Durante todo o seu mandato, nenhuma instituição foi fechada. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi destituído. Nenhuma eleição foi cancelada. Vou passar as datas aqui pro senhor, senador. 6 de maio de 2021. Bolsonaro falou, se não tiver voto impresso, não tem eleição. 20 de agosto de 2021. Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. E no 7 de setembro de 2021, ele falou, sai Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, e disse que não aceitaria mais decisões judiciais do ministro. Ou seja, tudo isso que o senhor falou não aconteceu porque o Bolsonaro não teve força suficiente. Porque se dependesse da vontade dele, tinha acontecido isso tudo. Porra. Você é senador, cara. Esse cara é senador. Temos um processo recheado de narrativas políticas, suposições e ilações. Ilações é o meu temperado com limões. Porra, cara, na moral. Presidente que com coragem ousou enfrentar o sistema. Sistema é o meu funcionando como antena. Porra, cara, na moral, o cara sempre foi sistema. E liberdade. Liberdade é o meu que virou celebridade. Pelo menos entre os patriotas tá virando. Porra, senador, na moral, cara. Ah, tamo fudido.